Ele andou sobre as águas. Ele esteve no deserto. Ele subiu aos céus. Agora, Ele quer estar aqui. Aqui será a sede do Espaço Alfa, no bairro da Ponta Negra. Espaço Alfa, um lugar para ser feliz. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa sede provisória. Hoje e os próximos 2 sábados estaremos falando sobre a inteligência. Como podemos potencializar a nossa inteligência? Será que a gente pode ter a inteligência como Albert Einstein? Será que isso é possível? Será que as escolhas, pequenas escolhas do nosso dia a dia, fazem diferença no nosso comportamento e na nossa forma de pensar e na nossa inteligência? Nós vamos saber um pouco mais sobre isso hoje, na nossa série, logo após dessa apresentação musical que vocês vão ouvir. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei se você já recebeu alguma vez um favor imerecido. Essa semana eu tinha uma consulta para fazer e eu acabei me atrasando para a consulta. Eu liguei para lá e eles falaram: você vai perder a sua consulta. Eu estava há 1 mês marcando. E eu ia perder essa consulta. E aí eu consegui chegar no hospital a tempo. Falei com uma recepcionista, ela disse: olha, já passou o seu horário, mas eu vou encaixar você aqui. Foi uma coisa assim que acontece. Mas eu fiquei tão feliz com aquilo. Parece ser uma coisa pequenininha, mas eu fiquei muito feliz e eu fiquei muito agradecida àquela pessoa que nem me conhecia, mas me ajudou. Então, muitas coisas acontecem na vida de vocês. Eu tenho certeza que se você puxar assim na memória, você vai lembrar de alguma vez que alguém fez algo por você e você sentiu aquela gratidão assim no fundo do peito, sabe? Esse sentimento de gratidão, ele é muito genuíno. E quando a gente pensa nas coisas que Deus fez por nós, não tem como nós não sermos agradecidos. Em Salmos 126, 3, diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Você está alegre com as coisas que você tem recebido de Deus? Você está feliz por isso? Quando nós estamos felizes, nós estamos contentes, nós adoramos a esse Deus incrível, que faz coisas maravilhosas por nós. E é isso que nós vamos fazer hoje. Eu estou aqui pra cantar e contar quem tu és. A minha boca eu abro bem alto e vou dizer quem tu és pra mim, quem eu sou pra ti, e o que tu fizeste por mim, e o que tu fizeste em mim. Tu és o autor da minha vida, tu és compositor que me inspira a sorrir, prosseguir cantando. Tu és o escritor do meu caminho, tu és quem não me deixa andar sozinho, tu és autor da canção da minha vida.
dizer quem tu és pra mim, quem eu sou pra ti, e o que tu fizeste por mim, e o que tu fizeste em mim. Tu és o autor da minha vida, tu és compositor que me inspira a sorrir, prosseguir cantando. Tu és o escritor do meu caminho, tu és quem não me deixa andar sozinho, tu és autor da canção da minha vida. Tu és o autor da minha vida, tu és compositor que me inspira a sorrir, prosseguir cantando. Tu és escritor do meu caminho, tu és quem não me deixa andar sozinho, tu és autor da canção da minha vida. Ele é o Criador da nossa vida, Ele é o nosso Redentor, e é para Ele que nós cantamos. Como eu falei para vocês, o sentimento de gratidão é um sentimento muito genuíno. É um sentimento que brota do nosso coração sem esforço, quando a gente recebe algo que a gente não merece. Mas o que nós podemos dar em troca? A gente consegue fazer alguns favores, algumas coisas para outras pessoas a quem nós somos gratos. Mas para Deus, o que nós podemos dar para Deus? Nada do que nós temos importa para Deus. Nada do que nós temos faria diferença para um Deus tão maravilhoso, tão magnífico. Mas Ele nos pede uma coisa. Nós temos uma coisa que é importante e que interessa a Deus. E isso é o nosso coração. Você tem coragem de entregar o seu coração a esse Deus que faz tantas coisas por você, que faz o impossível por você? É isso que Ele pede, que você entregue o seu coração, a sua vida para Ele. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero para sempre servir-Te por onde for.
Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente o coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceitas, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Que bom nós estarmos aqui. Seja muito bem-vindo à nova série do Espaço Alfa, Como Potencializar a Inteligência. Gostaria de te convidar para nós fecharmos nossos olhos e fazermos uma prece ao nosso Deus nesse momento. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de paz, pelas músicas, pela oportunidade que o Senhor nos dá de pararmos um tempinho nessa tarde para nós refletirmos e termos um encontro aqui com o Senhor. Então, queremos pedir que o Senhor use esse momento para nos tornar pessoas melhores. Em nome de Jesus, amém. Ele ainda era pequeno e aquele dia foi inesquecível para ele. Ele entrou na sala de aula, sentou na sua cadeira, se prostrou em cima da sua mesa e, de novo, ele não conseguiu o desempenho que a sua professora esperava. E aí, no meio daquela aula, ela olhou para ele e falou assim: Edson, você é muito burro para aprender. Aquele dia, aquela experiência ficou marcada na sua memória para sempre. De Thomas Edison, o maior de todos os inventores. E, aliás, nós temos luzes aqui nesse momento, nós podemos nos lembrar dele. Tantas vezes, as lâmpadas e as luzes foram reinventadas, mas nunca nos esqueceremos que a luz elétrica, ou a lâmpada elétrica, foi inventada exatamente por ele, que foi chamado pelo seu professor, ou pela sua professora, de burro demais para aprender. Bem, todos nós somos inteligentes. E todos nós podemos potencializar a nossa inteligência. Muitos gostam de falar sobre o quociente da inteligência, o QI. O QI é uma forma de medir, de mensurar a nossa inteligência. E, aliás, o que é a inteligência?
A inteligência tem sido definida de algumas maneiras, mas uma definição que eu gosto muito é a seguinte: inteligência é a capacidade de aprender, reter e aplicar o conhecimento. Então, os testes de quociente de inteligência, eles fazem exatamente isso, eles medem a nossa capacidade de aprender, reter e aplicar um conhecimento. O QI médio é 100. E as pessoas podem chegar a 150, 160 e passam disso. Outras ficam pelos 80, 70 e até menos. Em qualquer fase da vida você pode medir o seu QI, mesmo o QI de uma criança. Agora é lógico que existem vários tipos de inteligência. Mas durante essa série você vai aprender de uma forma geral como é que você pode potencializar a sua inteligência. Os estudos mostram que as pessoas que têm um quociente de inteligência mais elevado, elas conseguem um melhor desempenho escolar, conseguem depois melhores empregos, melhores salários, são normalmente mais eficientes, mais criativas, conseguem trabalhar melhor com a lógica, são mais persuasivas e também têm mais influência sobre as outras pessoas. E como se isso não bastasse, um estudo da Harvard nos mostra, um estudo longo, com 862 pessoas, desde a infância de 1922 até 1986, esse estudo descobriu que o risco dos participantes de morrer diminuiu à medida que o quociente de inteligência foi aumentando nos participantes. Por exemplo, uma pessoa com um quociente de inteligência de 150 durante a sua infância possuía um risco de morte de 44% menor do que aqueles com QI de 135. Olha, de 135 para 150, então 44% menos chances de morrer antes do que o outro. Logo, a longevidade também se relaciona com a inteligência. Ora, se a inteligência tem que ver com a capacidade de aprender, reter e aplicar conhecimento, principalmente, logo, aqueles que aplicam os conhecimentos que obtêm na sua vida vão construir, ou possuem a possibilidade de construir um estilo de vida mais saudável, o que os possibilitará mais longevidade. Então, esse estudo mostrou que aqueles que têm um QI mais alto, um quociente de inteligência mais alto, podem também viver mais. Bem, para a gente conhecer mais sobre a inteligência, nós precisamos conhecer melhor a fisiologia do nosso corpo. E como a sede da inteligência está aqui, no nosso cérebro, eu quero convidar você para nós conhecermos mais sobre o nosso cérebro. Como ele funciona, o que cada parte faz. E aí, durante essa série, a gente vai estudar como a gente pode cuidar melhor do nosso cérebro e como a gente pode desenvolver mais a nossa inteligência. E para nós conhecermos melhor o nosso cérebro, nesse momento, eu gostaria de convidar o professor Helder Pimenta Bindá. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o professor Helder. Ele é professor de Anatomia Humana 1, para o curso de Medicina da Universidade Estadual do Amazonas. Bem-vindo, meu amigo. O professor Helder coordena o Laboratório de Anatomia e Plastinação, e ele também é o representante da SBA, Sociedade Brasileira de Anatomia, para o norte do nosso país. Então, Helder, seja muito bem-vindo e, por favor, nos ajude a entender um pouco mais sobre o nosso cérebro. Obrigado. O tempo é curtinho, então eu pensei muito em como fazer uma explicação grande em tão pouco tempo. Esse é o meu desafio
Então vamos lá, a gente vai receber um papelzinho. E nesse papel, a gente vai tentar estimular a mão que a gente não utiliza. Para isso, papel, caneta, lápis, escrevam o nome de vocês, nome completo, eu não quero uma abreviação, tá? Eu não quero assinatura. O nome bonitinho por extenso. E aí depois vocês mostrem para o colega que está do lado o produto final dessa escrita. Conseguiu fazer aí, Tiago? Recebeu o papel, caneta, não? Pastor Ricardo tem que fazer também. É nosso reverendo, mas tem que fazer. Agora o senhor está na minha sala de aula. Quando o senhor voltar para a sua, eu abaixo a cabeça, abaixo a orelha, mas agora é o meu momento. E eu brinco isso com os meus alunos, né? E eles vão à loucura. Alguém já terminou? Tá difícil mesmo, então, para não ter terminado. Agora que vai começar. Se tiver um corajoso, traz aqui para mim para a gente olhar essa escrita aí. Ó, a gente está no meio de amigos, então pode vir trazer, vem cá, vem, Inaê. Inaê, por gentileza, compareça à recepção, traga o seu papelzinho. Eu acho que ela treina em casa isso aí, por isso que ela está querendo trazer isso aqui para a gente. Pode existir um viés. Ó, Inaê está parecendo uma letra de criança de que tem aí aproximadamente uns 6, 5 aninhos de idade. Mas está bonitinho, não está tão terrível. Não está dos piores. Acho que vai ter coisinha pior para a gente observar aqui hoje à tarde. Mas, enfim. Se for para mostrar aqui, com licença. Aqui tem uma letra de que alguém que está sendo alfabetizado ainda está na cartilha. Não, estou brincando. Obviamente, algumas pessoas vão desenvolver essa atividade com maior facilidade e outras vão ter uma certa dificuldade. Por que eu fiz isso com vocês? Porque são atividades que geralmente nós não fazemos. Quer ver uma coisa bem simples que a gente poderia fazer em casa, mas que geralmente não é feito? Quantos de vocês escovam com a mão contrária os dentes? Aí os dentistas vão querer me bater agora, vai sair um negócio assim terrível. Mas é um tipo de atividade que poderia ser feito para estimular áreas que geralmente a gente não pensa. Quer ver um teste que geralmente a gente faz na fase de infância? Só mais um e eu termino. Pronto. Esse aqui é mais fácil, só que com o microfone está bem difícil. Então, olha lá. Mão direita de vocês vão girar para frente. Mão esquerda, vocês vão girar para trás. E isso está sendo filmado, tá? Isso aqui vai depois para algum lugar. Beleza? Mão direita para frente. Mão direita para frente e a esquerda. E aí, já bugaram? A gente vai ter que procurar o quê? Psicólogo, psiquiatra? Ou simplesmente treinar mais esse corpo? Talvez com esse exercício, talvez com esse treino, vocês não se tornem nenhum gênios. Mas algumas daquelas personalidades, elas se destacaram em nosso meio. Talvez não em todo o córtex cerebral, talvez não em todas as áreas desse cérebro, como a gente gosta de falar. Mas provavelmente a maioria deles tinham áreas específicas e bem desenvolvidas. O nosso cérebro, ele não é um órgão extremamente pesado. Ele pesa aí por volta de 2% do corpo de vocês. Calcula aí rapidinho. 2% do teu peso, quanto que dá? Rápido. 2,5 kg, é um cérebrozão. Mas em média, ele vai pesar entre 1 até 2 quilos. Em média, não é regra. Por volta disso. Olha que interessante. Quantas células vocês acham que tem naquele órgão que pesa até 2 quilos? Um dos últimos estudos afirmou que ele tem até por volta de 100 bilhões de neurônios. É muito?
É o suficiente para você executar todas as suas atividades. O aspecto dele é aquele aspecto todo contorcido, enrugado, com vários sulcos, com várias escavações. E cada projeção daquela recebe um nome. E cada sulco, consequentemente, recebe um nome. Mas eu não vim aqui falar para vocês de neuroanatomia, que eu não quero surtar ninguém. Mas é interessante quando a gente estuda um pouquinho aquele órgão e a gente consegue perceber a importância geral sobre o nosso corpo. Nessa imagem, a gente consegue ver que ele é dividido em lobos, em partes maiores. Então, naquela coloração azulada na frente, acinzentada, a gente tem o lobo frontal. Na cor verdinha, a gente tem um lobo parietal. A região posterior, que está na cor vermelha, occipital, na cor laranja, o lobo temporal. Esses nomes são derivados dos ossos que vão ficar ao redor. Mas eles não têm uma divisão precisa, exata, que faça referência aos ossos que estão logo acima. Naquela imagem inferior do canto direito, inferior, existe uma região destacada na cor vermelhinha. Aquele lobo, ele é chamado de lobo da ínsula. Eu só conheci o frontal, o parietal, o temporal e o occipital. E esse ínsula aí, para que serve esse trem? Ele está escondido. Para que ele serve? Vou segurar até o final essa resposta. Mas algumas alterações naquele lobo pequenininho podem determinar empatia ou se o indivíduo vai ser psicopata. Para tanto, a gente vai tentar demonstrar no final. Assim eu pretendo. Tá? Aqui tem história. E a história é interessante. Eu vou citar aqueles dois primeiros pesquisadores. Então, a gente tem lá um pesquisador que chamava Ernest e um segundo que chamava Broca. Como é que foi isso? Os dois queriam afirmar que o nosso cérebro ele apresentava áreas funcionais. O primeiro, o Ernest, ele teve muita sorte. Olha que sorte. Sorte entre aspas. Um cara tentou se suicidar. Não deu certo. Ele recebeu esse paciente. E ele recebeu esse paciente com uma exposição do crânio. O que ele fez? Começou a testar as regiões do córtex desse indivíduo. E como é que ele testava isso? Com uma espátula. Ele pegava uma espátula e cutucava. E cutucava e verificava se tinha um braço mexendo, ou se perdia a sensibilidade, ou se perdia a fala, ou se falava demais, ou se não compreendia, ou se não ouvia. Ele testou com uma espátula a cabecinha do paciente dele. Que bom que a medicina evoluiu, né? O segundo, o Broca, era aluno do primeiro. Então, se o primeiro já tinha um meio totalmente ortodoxo, o segundo seguiu a linha do seu mestre, a linha do seu professor. Então, Broca, ele trabalhava na Universidade de Paris. E ele ficou extremamente intrigado com essa loucura do Ernest. Cara, ele está afirmando que tem uma área específica para cada coisa, mas será que tem? E ele trabalhava nessa época com a linguagem. Então, ele teve a sorte, o privilégio de receber 2 pacientes em um ano que apresentavam afasia. Alguém sabe me responder o que é afasia? A Thaís sabe. Thaís, participando nesse momento, por favor. Aqui na minha aula todo mundo interage. Ela ficou com vergonha, mas vamos lá. Se ela não vem até mim, eu vou até ela. Luiz Alberto, segura aí que tem para você também. Eu sabia até você me perguntar e sumiu, Daniel. Não é esse problema a afasia da linguagem, obrigado. Esse paciente que ele recebeu no primeiro momento, olha que loucura. Ele movimentava os lábios, ele movimentava a língua, ele compreendia o que as pessoas falavam, mas ele não conseguia falar. Tudo que ele falava, tan. Então, a história desse paciente ficou conhecido como paciente tan. Era a única sílaba que ele conseguia falar, era o tan. Aí ele ficou pensando, mas que loucura é essa? O cara compreende, ele entende, ele movimenta, mas ele não fala. O cara morreu 6 dias depois. O que ele fez? Autópsia daquele corpinho. E ele viu que existia uma lesão específica no hemisfério cerebral do lado esquerdo, numa área bem precisa. Menos de um ano depois, ele recebeu um segundo paciente com o mesmo diagnóstico. Afasia na linguagem. Não conseguia falar praticamente nada. O cara morreu, lesão na mesma área.
que ele concluiu com 2 pacientes? Que existia um centro da linguagem. Isso é interessante, porque a partir daí, vários pesquisadores começaram a determinar que existem áreas específicas no nosso cérebro que desempenham certas funções. Quando a gente pensa em aprendizagem, em memória, em potencializar, muitas das vezes a gente não consegue fazer aquilo ali, ó. O jeito Brasil, made in Brasil, o jeitinho, não dá para fazer. Você tem que ter um método. Você tem que desenvolver o teu método. Porque, para mim, eu tenho uma memória visual muito fantástica. Se vocês me largarem em qualquer lugar desse planeta e pedirem para eu dirigir por um caminho, eu dirijo. E pedirem para eu refazer o caminho, eu irei refazer o caminho. Acho que por isso que deu certo com a anatomia. Mas se você me falar uma coisa e pedir para eu lembrar que você falou em determinado dia, determinada hora, meu irmão, você vai falar o que você quiser e eu vou acreditar que você falou. O meu irmão é o contrário. Se você falar uma coisa para ele, ele lembra até o tom da voz que você falou. E eu não consigo lembrar assim, mas a minha memória visual, ela é boa. Aqui está um dos pontos mais intrigantes quando a gente pensa em inteligência. Foi a morte de um grande cientista, um grande pesquisador, Albert Einstein. Que ano que ele morreu? Está lá. 76, foi isso? Não, ele morreu com 76 anos. É que está muito pequenininho, né? Ele morreu em 1955. Que dia? Está pertinho a data de celebrar isso daí. Não vamos celebrar nada. 18 de abril. E a pergunta da humanidade era: o que Einstein tinha a mais do que eu? Ou do que vocês? O cérebro dele era mais desenvolvido? Nunca pensaram nisso? Por que ele foi um cara muito louco, muito referência para tudo que ele fazia, e eu não posso ser ou alcançar os mesmos objetivos que ele? O que eles fizeram? Olha que loucura. O cara morreu. O médico que fez a autópsia dele roubou quem? Roubou o cérebro. O cara era pilantra. Roubou o cérebro e olha que interessante, colocou num pote de vidro. O negócio estava tão bem escondido, tão bem escondido, tão bem escondido que sumiu, nem ele lembrava que esse pó de cérebro estava no laboratório dele. Só que ele pegou as contas e não conseguia trabalhar em lugar nenhum mais. Então o que ele começou a fazer para ganhar dinheiro? Fotografar o cérebro do Einstein, tentando comprovar que ele tinha alguma coisa a mais. Vendeu fotos, vendeu para várias universidades, para vários pesquisadores. Além disso, olha que loucura. Depois que ele viu que a foto já não estava dando muito resultado, ele começou o quê? A cortar, a fazer as fatias desse cérebro e começou a vender pelos Estados Unidos. Existe uma teoria também que o oftalmo que estava presente e era amigo desse médico que fez a autópsia, retirou os olhinhos e mostrava em algumas reuniões secretas. Então, o problema não é só no Brasil não, tá, gente? Tem problema fora também. Pensando nisso, passaram-se vários anos. A Universidade da Flórida pensou em utilizar aquelas fotos que foram feitas décadas atrás para reconstruir esse cérebro e verificar se, de fato, ele tinha ou não tinha algo a mais. O que vocês acham? Tinha ou não tinha? Tinha? Então, analisa para mim essa foto aí e diz o que tem nela. Cadê o nosso Renato e a nossa Flávia aí? Uma hora dessa. Estou expondo o pessoal daqui da comunidade, hein? Olhando para aquela foto, será que eles chegaram a alguma conclusão? Na verdade, eram por volta de 80 fotos. E eles fizeram 240 cortes daquele cérebro posteriormente. E vocês conseguem ver que a foto não é de qualidade. A foto está oblíqua, está inclinada, está uma coisa assim totalmente esdrúxula, mas enfim, com base na foto, ainda assim eles conseguiram reconstruir as dimensões daquele cérebro e conseguiram observar alguns detalhes bem interessantes. O principal detalhe desse cérebro, na verdade, ele está relacionado com a porção dele anterior, com o lobo frontal. No Einstein, eles concluíram que esse lobo frontal ele era mais desenvolvido do que indivíduos, digamos, normais.
Só que olha que loucura. Vocês acham que o cérebro dele era pesado? Não, nem era pesado, era mais leve e tinha uma área menor se comparado com outras pessoas. Mas ainda assim, dentro dessa dimensão, dentro desse universo, a porção anterior desse encéfalo, ela era mais desenvolvida. Existe naquela figura, não sei se eu vou conseguir aqui segurar, existe um sulco, ele é chamado de sulco lateral. Se vocês olharem o sulco lateral nessa figura, ele praticamente não é o quê? Ele não é contínuo, ele não é bem delimitado. É como se alguns giros viessem em direção inferior e interrompessem essa passagem. Então ele era tão grande, ele era tão desenvolvido, que não é um padrão muito comum a gente observar aquilo ali. Mas existe, porque não é uma receitinha de bolo. Se esse córtex dele, se essa região do lobo frontal era mais desenvolvida, o que seria me beneficiar? O que eu tenho de importante nesse lobo, então? Alguma coisa. Ele está relacionado com a parte de cognição, ele está relacionado com a parte de comportamento, ele está relacionado com a parte de resolução de problemas. Até aquela área que fica, existe um sulco na porção lateral, que a gente chama de sulco central. Até essa região aqui do sulco central, toda essa porção anterior, ela é bem gordinha, ela é bem desenvolvida, os giros estão enormes. Dessa porção em direção posterior, para trás, vocês conseguem ver que os giros são menores. Alguns pesquisadores chegam a afirmar até o seguinte, que toda a parte de cognição, de imaginação, de resolução de problemas dele era maior se comparado com o indivíduo comum. A parte de sensibilidade e outras áreas, elas eram menorzinhas. Então, com isso, ele imaginava, ele formulava, ele fazia as teorias para chegar num produto. Hoje, às vezes, a gente quer chegar direto no resultado sem pensar. E eu estou trabalhando agora, fazendo pesquisa nessa vida, a gente sabe que a gente tem que pensar muito para chegar em algum lugar. Senão a gente se lasca, a gente perde tempo, e perde material, e perde dinheiro também. Então, vamos lá. Tem um estudo bem interessante que eu trouxe para vocês também. Passando esse momento do Einstein, será que o exercício físico ele traz algum benefício sobre essa questão de memória, sobre essa questão de aprendizado? O que vocês acham? O título desse artigo ele é bem direcionado já para o que ele quer. Exercício físico realizado após 4 horas, ele melhora aí a questão do aprendizado. Como isso, meu Deus? Olha o que esse cara fez. Ele dividiu em 3 grupos os indivíduos que foram chamados para participar dessa pesquisa, e ele fez o seguinte, ele deu uma aula. A aula consistia em 40 minutos. Essa aula de 40 minutos terminou. Após isso, um grupo foi fazer exercício. E foi fazer exercício daqueles mais loucos possíveis. Eles foram fazer com 80% da atividade cardíaca deles máxima. Então, eles foram fazer um negócio louco para suar, para transpirar em pouco tempo. Feito isso, eles fizeram uma prova após o exercício. Só que naquele primeiro gráfico, ao inferior, lá do lado direito, a gente consegue ver 2 informações. O grupo que fez o teste sem fazer o exercício e o grupo que fez o exercício e fez o teste, praticamente não houve o quê? Diferença. Só que observa que a terceira imagem, o terceiro gráfico, a terceira coluna, perdão, obrigado. A terceira coluna ela apresentou uma diferença estatisticamente significante. Que grupo foi esse? Foi o grupo que fez a aula, esperou um intervalo de 4 horas, fez exercício e aí fez a prova, fez o teste. E eles tiveram o melhor resultado. Por quê? Se eu estudar e fazer uma prova, beleza, tem um resultado legal. Se eu estudar, fizer exercício de alta intensidade e fazer uma prova, não traz benefício nenhum para mim. Mas se eu estudar, fizer uma pausa de 4 horas, fazer uma atividade física e fazer a prova, eu tive um melhor resultado. Por quê? Vamos lá, gente, participem. Por quê? Poderia ter relacionado com a melhor oxigenação.
Poderia estar relacionado com esse processo de retenção de informação. Eu preciso de um tempo para reter essa informação para produzir melhores resultados depois. Então, fica a dica para os alunos e para aqueles que querem ser alunos no período que vem. Não adianta estudar de última hora e achar que vocês vão ter o melhor resultado, que não vai acontecer. Estudem, deem um intervalo para guardar, para reter essa informação e, se possível, ainda faça o quê? Atividade física. E aí o resultado, ele se mostrou muito superior aos grupos anteriores. Agora, olha isso aqui. Ó. Tem um segundo aspecto que a gente pode pensar também quando pensa em potencializar a mente, que é a música. Será que essa música ela tem alguma influência sobre o meu corpo? Esse estudo foi feito estimulando crianças num período bem interessante. Que período? Pré-natal. Na descrição desse artigo eu falei, cara, esses caras estão viajando muito, mas vamos ler. No último trimestre da gestação, as mulheres escutavam durante 5 dias um tipo de música. Twinkle, Twinkle, Little Star. Brilha, brilha, estrelinha. Pelo amor de Deus, que música é essa? Escutavam essa música durante 3 meses. E eram aferidos os sinais vitais da mãe e da criança. Completados 3 meses, o CD foi quebrado. Ninguém escutava mais esse raio da música, acho que já estava já fazendo lavagem cerebral. Passaram-se 4 meses e eles foram avaliar essas crianças e eles verificaram que elas eram crianças com sinais vitais menores do que o grupo que não foi estimulado através da música. Então, ouvir música na gestação foi bom? Foi bom. Era uma criança mais calma, era uma criança mais tranquila, com menor frequência cardíaca. E ele afirma, ela tinha melhor oxigenação do que aquela criança que não ouviu a música. Então, a partir de agora, quem for engravidar, Ariela Braga, que está aí, futura cunhada, por gentileza, coloca música para esse menino. Qualquer tipo de música? Não, coloca uma música mais calminha. A maioria dos trabalhos falam que as músicas, elas têm que ser músicas calmas, se possível clássicas, se possível orquestradas. Não vai colocar um rock pancadão, nem um funk, que essa criança ela vai vir ao mundo bem agitada, beleza? Não vi nenhum trabalho falando sobre o funk ou sobre o rock. Talvez alguém no futuro queira fazer, mas até então não encontrei. A gente está com pouco tempo, eu vou logo direto nesse trabalho aqui que também achei bem interessante. Esse trabalho, eles avaliaram veteranos pós-guerra. Olha que louco. Eles observaram que 20% dos soldados na ativa, eles requeriam uma assistência mental. 42% dos soldados da reserva, eles apresentavam problemas relacionados com estresse, pós-traumático, ansiedade e por aí vai. O que era esperado, uma situação difícil de guerra, eu vou ter uma série de problemas depois. Só que o que me chamou a atenção também nesse trabalho, que o custo estimado do consumo excessivo de álcool nas Forças Armadas por ano é por volta de 1,2, né? 1,112, né? bilhões. O custo do governo para tratar essas pessoas que são abusivas quanto ao álcool, após passarem por situações de trauma, é enorme. Olha o que eles fizeram. Beleza, eu tenho um cara que me dá muito custo e eu não tenho todo esse dinheiro para tratar esse indivíduo. O que eu vou fazer? Ele vai me dar dinheiro, eu vou comprar para ele uma caixa de jardinagem. E agora, de onde que vou fazer a caixa de jardinagem e me render uma série de benefícios? A questão é bem interessante. Esse trabalho ele durou 3 aninhos e durante esses 3 aninhos eles cultivavam, cuidavam entre 1 até 2 horas por dia dessa caixa de jardinagem. E a maior parte desses indivíduos, eles ficaram com melhores sinais, eles ficaram menores estressados. Resolveram boa parte daquela ansiedade, boa parte daqueles problemas, daqueles traumas. A questão, talvez, central de como a gente potencializar a mente, ela talvez esteja relacionada ao método pessoal que vocês utilizam para chegar aonde vocês querem. Pelo fato de eu trabalhar muitas vezes com jovens, a gente, às vezes, conhece alguns jovens que se destacam e chamam a nossa atenção. Que conseguem um resultado muito acima da média e fica um negócio assim interessante conhecer esses jovens que vivem uma situação estressante do curso de medicina.
mas que conseguem resultados. Eu gostaria de chamar aqui um deles. Eu gostaria de chamar aqui o Gabriel. O Gabriel está no nosso meio. Ele é acadêmico de medicina. E o Gabriel já trabalhou muito comigo nessa vida. Ele já foi monitor de anatomia. Até hoje, se eu precisar de ajuda dele, Gabriel, estou precisando de alguma coisa, vou viajar, me ajuda lá, pelo amor de Deus. Ele vai lá e me ajuda. Talvez. Agora está ruim por causa do internato. Ele está se formando no final do ano. Mas, Gabriel, conta pra gente. Você tinha, ou você desenvolveu, você criou um método específico para chegar nos resultados que você queria chegar? Antes de tudo, boa noite. Então, essa questão de método é um pouco variado. Assim. Antes, para eu passar no vestibular, eu tinha uma certa rigidez com a forma com que eu estudava. Eu tentava criar um cronograma com as matérias, separava por dia da semana, pelo menos 3 horas além do cursinho, da escola, para estudar em casa. Então, eu pegava o livro e passava pelo menos 3 horas em casa estudando determinados assuntos. Como eu nunca tive muita afinidade com história e geografia, na época do meu vestibular, então, essas matérias eram as que eu mais focava. Então, eu despendia mais tempo, gastava mais tempo com essas matérias do que matérias que eu gostava muito, como, por exemplo, matemática, física, química, biologia. Então, essas duas eu botava mais ou menos numa prioridade maior. Então, ao longo da semana, eu tentava seguir o cronograma, claro. Por exemplo, se no dia da semana eu estudava português e química, era isso que eu ia estudar e eu não podia fugir. E tem que ser, pelo menos, eu estudava 3 horas, pelo menos. Nos finais de semana, como é um momento um pouco mais de lazer, tranquilidade, então eu deixava para ser um pouco mais aberto. Eu tentava fazer mais questão, ou então jogar videogame, passear, sair com os amigos e tudo mais. Então tinha um lazer, mas tinha um momento de estudo e você tinha o teu método de estudar 3 horas por dia, aquilo que era mais difícil. Como benefício de você estudar dessa maneira, você conseguiu o quê? Bom, na faculdade, assim, primeiro, quando eu passei no vestibular, eu passei no processo seletivo contínuo da UFAM, em primeiro lugar, em medicina. Aí eu passei no vestibular da UEA, que é o que eu faço, né? Obrigado por fazer UEA. Obrigado. Nada. Obrigado. Passei também em engenharia civil pelo Enem na UFAM e em engenharia pelo antigo SAIS, pela UEA. E assim... Na faculdade, você ganhou algum prêmio já? Você conseguiu manter o teu ritmo de estudo, o teu método de estudo? Sim, eu consegui, mantendo mais ou menos uma periodicidade dos estudos. Claro que, conforme os períodos iam passando, as disciplinas iam variando. A gente, na faculdade, eu pelo menos, costumava tentar deixar sempre um tempo para estudar. Não mantinha uma rigidez, porque com o tempo você vai conhecendo novos métodos de ensino, principalmente metodologia ativa. Fazer questão, ver na prática as coisas acontecerem. Então, isso fixa muito mais. E por conta dessas outras formas, eu consegui, por exemplo, manter um coeficiente muito bom da minha turma. De quanto? De 9,2 de média. Então, eu consegui passar... Foi meu aluno, tá, gente? Desculpa aí, mas foi meu aluno. Da Michela também, acho que da Lili também deve estar por aí. Então, por conta desse meu coeficiente, eu consegui ser o primeiro da turma e consegui fazer um intercâmbio para a Universidade do Porto. Passei um semestre de setembro de 2016 até fevereiro de 2017. Eu fiz um período, o 8º período da minha faculdade, eu fiz lá. Eu conheci a rotina dos hospitais de lá, os professores de lá, então foi muito bom nesse sentido. O menino, ele é um menino prodígio, né? E você gosta de alguma área? Você tem o quê pensando? Está pensando o quê no futuro agora? Você está terminando o curso, objetivos agora novos, método mantido para chegar lá. O que você vai fazer? Bom, desde o início da faculdade, eu sempre quis fazer algo relacionado com as neurociências. Então, ou neurologia ou neurocirurgia.
com o tempo, eu fui vendo que eu ia mais para o lado da clínica. Então, não quero contar com os neurologia. serviços dele, mas já que tem um amigo que vai ser neuro, né? Então, não é bom. Essa conta aí nunca vai existir, né, Gabriel? Se Deus quiser. O Gabriel, ele gosta muito de neuro, e a gente trouxe aqui também algumas peças pensando em neuro. O Gabriel vai mostrar algumas áreas importantes que são interessantes quando a gente pensa nesse córtex. Pode deixar o microfone. Ele vai me ajudar, papel de monitor, papel de professor da disciplina. Então, a gente tem um pouquinho de tempo para mostrar algumas áreas que são interessantes quando a gente pensa no córtex, tá? Já que ele quer ser neuro e fazer essa prova logo em breve, bora revisar algumas coisas. Então, a gente trouxe 2 modelos para vocês. Nesse primeiro modelo, a gente consegue ver que o córtex cerebral está exposto. No hemisfério cerebral direito, a gente consegue observar que existe uma membrana recobrindo. Essa membrana ela é importante por vários motivos, mas também por motivos de proteção. Gabriel, o que a gente consegue mostrar aqui para os meninos? Consegue mostrar para mim o lobo frontal? Precisamente? Tá. Isso aqui, ó. Então, a parte mais para frente, né, anterior do encéfalo, porque o encéfalo, antes de tudo, só para reforçar, ele é dividido em telencéfalo e diencéfalo, que é essa massa grande que você vê aqui. Aqui não dá para ver, mas nesse aqui dá. Cerebelo, que é a parte mais relacionada com equilíbrio, tônus muscular, e o tronco encefálico. Gabriel, só um minutinho aqui. Ó. Enquanto ele está falando aqui, eu vou passar algumas peças que são do laboratório, elas são platinadas, não precisa tocar com luva. A gente tem aqui um encéfalo para vocês tocarem, cerebelo também, e tem alguns cérebros de animais aqui também. Vocês podem tocar com a mão, tá? Não precisa ter luvinha, não. Passa para o colega que está do lado, para o colega ver, para o colega nunca viu, para sentir, para visualizar. Tem um cheirinho de plástico, só isso, mas fora isso, não vai matar ninguém. Sabendo isso, a gente descobre que cérebro não é igual a encéfalo. É um conceito até interessante da gente saber, né? Cérebro seria só essa massa, isso aqui, o telencéfalo e o diencéfalo, mas esses nomes específicos não vêm ao caso, né? Mais especificamente, essa massa grande aqui é o cérebro. O encéfalo tem coisa além. Tem o cerebelo e essa massa que segue aqui por baixo, aqui no meio, que é o tronco encefálico. Essa basicamente é a diferença de encéfalo para cérebro. Aqui a gente consegue ver essa membrana, que, como o professor Helder comentou, é a aracnoide. Ela recobre mais delicadamente os sulcos, os giros e sulcos do cérebro. Tem uma membrana mais dura, que é por cima, que fica por cima, que é ela que é inervada e que dói na dor de cabeça, por exemplo. É a dura mater. Essa aqui é a aracnoide. É uma membrana mais íntima, com relação mais próxima com o cérebro mesmo. Então, lobo frontal, delimita ele para mim. O lobo frontal, que é o que mais vem ao caso, né? A questão da cognição e comportamento. O lobo frontal, ele é separado, tem o sulco central que passa aqui, e para frente é o lobo frontal. O lobo frontal é a parte mais para frente do nosso cérebro. Nele tem algumas estruturas que o professor Helder comentou, que eu acho que é importante só a gente ter uma noção, né? Só para conhecer. Aqui, mais na frente, fica a área pré-frontal. A área pré-frontal é aquela região que, por exemplo, no Albert Einstein era mais desenvolvida. Muitas vezes, a porção mais desenvolvida do cérebro, dependendo do local, gera habilidades específicas para aquela pessoa. Então, não necessariamente é o tamanho absoluto do cérebro que define a capacidade de reter conhecimento, como o professor Helder também comentou. Passando um pouquinho para as áreas da linguagem, que é o tópico importante da afasia, que foi comentado rapidamente, a gente tem algumas regiões. A gente tem o hemisfério direito e o esquerdo. Assim? Tá. Então, o lado esquerdo é o lado dominante, é o lado da linguagem. A gente diz que o lado da linguagem, que está o cérebro, o lado da linguagem onde está no cérebro,
determina a dominância. Então, geralmente, na maioria das pessoas, o hemisfério esquerdo é o hemisfério dominante. A gente tem o giro frontal inferior esquerdo. É nessa zona aqui, mais especificamente aqui, nessa parte aqui, que fica onde fica a parte triangular, opercular, mas enfim. Nessa região aqui que fica a área de Broca, que ele comentou anteriormente. É aqui que é a área da expressão da fala, que é o que faz com que eu consiga estar falando agora, nesse momento, com vocês, me expressando, né? A área da compreensão, que é a gente ouve uma pergunta, ouve a pessoa, o que alguém está falando, consegue compreender e gerar uma resposta, que aí a resposta vem na expressão da fala, que é na área de Broca. A compreensão fica mais atrás, aqui na porção mais posterior do giro temporal superior, bem aqui. É a área de Wernicke, que é a área da compreensão da fala. Então, basicamente, são essas duas, a área de Broca e a área de Wernicke. Não dá para falar muito mais coisa? Se vocês tiverem curiosidade, depois a gente junta essas peças aí, mostra num cantinho aí, não tem problema nenhum. Ou vamos lá no laboratório, o laboratório está aberto para vocês. Acho que por hoje, no curto tempo que a gente tem, seria isso. Obrigado, gente. Obrigado, professor Helder. Obrigado, Gabriel. Foi muito importante a participação de vocês aqui. E eu estou me sentindo muito feliz aqui hoje no Espaço Alfa. Realmente, hoje foi um dia histórico para nós, né? Termos aqui vários cérebros e entendermos melhor como é que funciona o nosso cérebro, como é que se dá a inteligência dentro da nossa cabeça. Bom, eu queria enfatizar aqui um ponto para nós terminarmos. O Helder falou sobre o lobo frontal, falou da importância dele para o Albert Einstein, falou sobre a importância dessa parte do cérebro para o pensamento abstrato. Eu queria enfatizar um pouquinho mais sobre a importância do lobo frontal. E vocês vão ver no decorrer dessa série como é que a gente pode potencializar o nosso cérebro, a nossa inteligência, especialmente o funcionamento do nosso lobo frontal. O lobo frontal ele é responsável pela vontade, pela moralidade e pela espiritualidade. Em outras palavras, é a sede da nossa força de vontade. Eu gostei muito de uma comparação que um estudioso fez. Alguns estão recebendo aí, que estão sendo passados, alguns pequenos cérebros aí, e um deles é o cérebro de gato. O cérebro de gato tem um lobo frontal que corresponde a apenas 3,5% de toda a sua área. O cachorro tem um lobo frontal de 7%, os macacos 17%. E, de fato, aqueles que têm um lobo frontal mais desenvolvidos, eles conseguem ter uma maior empatia pelo outro, pelo próximo. E um estudioso, certa vez afirmou, deve ser por isso que os gatos, eles gostam de brincar com a vítima. Eles brincam com a vítima e eles não sentem a menor empatia pelo outro. Vejam, nós seres humanos temos um lobo frontal que corresponde a cerca de 33% de toda a área do nosso cérebro. Nós somos as criaturas de Deus aqui na Terra, portanto, que temos a maior capacidade de sermos empáticos e de sentirmos como o outro sente. Já viu aquele ditado? Se coloca no lugar do outro. Coloque o sapato do outro. Será que isso é possível ou não? Bem, para aqueles que têm um lobo frontal bem desenvolvido e funcionando bem, é possível. Estudiosos afirmam que nós, quando estamos ouvindo uma história e estamos atentos a ela, nós, inclusive, podemos sentir as coisas
que aquele personagem, o protagonista, estava sentindo. Isso é a nossa capacidade imaginativa de pensamento abstrato e, inclusive, de empatia. Isso é muito importante para as nossas relações sociais. E aí, quais são os efeitos de um lobo frontal comprometido? Bem, um dos mais importantes para a nossa sociedade é o enfraquecimento dos princípios morais. Danos sociais, falta de prevenção, prejuízo ao pensamento abstrato, diminuição da compreensão matemática, perda de empatia e outras coisas mais. E quando você tem um lobo frontal que está funcionando bem, quais são as consequências? Bem, criatividade, que envolve a originalidade e a utilidade das suas ideias. E uma pessoa que tenha grande criatividade, ela pode sair da base produtiva da sociedade e passar de uma hora para outra para o topo da sociedade. Veja, se você consegue inventar uma coisa que vai servir para todo mundo e que é original, você tem história de várias pessoas que fizeram isso. Outra coisa, o interesse. Aqueles que têm o lobo frontal funcionando bem, eles possuem um alto nível de interesse. Pessoas que ficam entediadas com facilidade dão evidência de baixo interesse. Portanto, o lobo frontal que não está funcionando bem. Um lobo frontal que funciona bem, ele dá à pessoa maior capacidade de juízo, sabedoria, inteligência social, e aí vai. Eu gostaria de apontar para vocês algo que a Bíblia Sagrada mostra para a gente e que eu acho fantástico. No livro de Apocalipse, que é um livro muito intrigante, muito interessante, no capítulo 14, quando João está tendo uma visão acerca do futuro, daqueles que serão salvos por Deus, ele diz assim: e olhei, e eis que estava o Cordeiro. Quando a Bíblia fala no Cordeiro, está falando de Jesus Cristo. Eis que estava o Cordeiro sobre o monte, e com ele 144.000. Entendemos que esse é um número simbólico, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. O que fica atrás da nossa testa? O lobo frontal. O lobo frontal. Atrás da nossa testa está o lobo frontal. A sede da nossa vontade, da nossa moralidade, da nossa espiritualidade. E a Bíblia, que foi escrita há muito tempo atrás, esse texto de João, mais ou menos no ano 90, então, há quase 2.000 anos atrás, afirma que os salvos, eles, e aqui a Bíblia é cheia de símbolos, né? Simbolicamente diz que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai, na sede da sua vontade, moralidade e espiritualidade. Bem aqui, no nosso lobo frontal, está escrito o nome do nosso Pai. Você já viu uma fila de gatos ou de cachorros para entrar numa igreja? Não, né? Eu acho que não. Porque os seres humanos têm essa tendência, essa propensão para adorar. É exatamente o nosso lobo frontal que faz isso. Existe uma sede de espiritualidade em nós. E através dessa sede de espiritualidade nós podemos nos comunicar com a divindade. A Bíblia afirma que é a pessoa do Espírito Santo que pode se comunicar com a gente. Contudo, quando nós não somos sóbrios o suficiente, quando o nosso lobo frontal não está funcionando bem, o que acontece? Nós prejudicamos a nossa espiritualidade, nossa moralidade, o nosso pensamento abstrato, nossa capacidade de julgamento.
de julgar as coisas, de fazer escolhas e assim vai. Bem, nos próximos programas, nos próximos sábados, nós vamos ouvir aqui uma nutricionista falando sobre o que nós devemos comer e o que não devemos comer para nós potencializarmos as funções do nosso cérebro, para nós desenvolvermos uma maior capacidade de inteligência. No terceiro programa, nós teremos aqui um neurocirurgião que vai falar sobre hábitos que prejudicam drasticamente o funcionamento do nosso cérebro. E assim, você vai poder adquirir novos hábitos de vida que vão te dar maior capacidade de desenvolver a sua inteligência. A base da escolha dos nossos temas para essa série vem de um grande estudioso em desenvolvimento de inteligência, que é o Dr. Neil Nedley, um americano. Ele conta que um rapaz o procurou, já entrando para a universidade, e com muita dificuldade de aprender. No teste de coeficiente de inteligência, ele ficou com 80, abaixo da média, que é 100. E o rapaz chegou para o médico, o professor, e disse: olha, eu gostaria muito de desenvolver a minha inteligência. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero servir melhor as pessoas, por favor, me ajude. Então, o Dr. Neil Nedley passou para ele vários hábitos que ele poderia praticar. E nós estaremos falando sobre isso aqui durante a nossa série. Hoje você ouviu sobre a importância dos exercícios físicos e sobre a importância de nós desenvolvermos um modelo mental de estudo. Cada um de nós precisamos desenvolver um modelo mental de estudo. Depois de um ano, esse rapaz que estava em 80 passou para 120. Você também pode potencializar a sua inteligência. Imagina em um ano passar de 80 para 120. Então, siga as instruções. Existe mais um texto da Bíblia que eu gosto muito. E parece que... parece não, com certeza, né? A Bíblia, ela tem a verdade muito antes da ciência descobri-la. Veja que, aqui em Apocalipse, Deus está dizendo que na testa, aqui, está escrito o nome do nosso Deus. A quem nós servimos, a quem nossa vida está direcionada, está aqui. Antes de descobrirem, muito antes de descobrirem as funções de cada parte do nosso cérebro. E outro texto que eu gosto muito, que tem que ver com algo que a ciência tem descoberto agora, está aqui no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já ouviu falar em plasticidade do cérebro? A nossa capacidade de refazer o nosso entendimento. A Bíblia já fala sobre isso há muito tempo. Nós podemos renovar a nossa forma de pensar. Nós podemos transformar a nossa mente. Nós podemos potencializar a nossa inteligência. Ele era considerado burro pelos seus colegas. Os professores não gostavam dele. Tinha um rendimento muito baixo na 4ª série. A sua mãe não sabia o que fazer. Morava num lugar muito simples. Ele conta que ele podia ver ratos passando pela casa dele. Sofria muita privação. Bem cedo, seu pai, que bebia muito e às vezes era violento com a família, saiu de casa. E a sua mãe, que agora tinha que trabalhar em 2, 3 empregos, pouco podia ficar com eles.
que ele fazia com o irmão, ia para a escola, voltava e ficava na frente da televisão. Um dia sua mãe, na casa de uma das pessoas que ela trabalhava fazendo faxina, ela prestou atenção que os filhos daquela família passavam muito tempo lendo, pouquíssimo tempo assistindo televisão. Ela olhou para um dos lugares daquela casa e era uma biblioteca e ela ficou vendo tantos livros. E naquele dia ela fez uma pergunta para o seu patrão e ela disse: escuta, o senhor já leu todos esses? E ele disse: quase todos. E ela voltou com uma ideia para casa. Eu gostaria que os meus filhos tivessem essas oportunidades, essa vida. Pudesse morar num lugar assim, pudesse morar numa casa assim, pudesse servir a sociedade da maneira como eles podem fazer. E ela voltou para casa decidida a mudar algumas coisas, a mudar o estilo de vida dos seus filhos. E ela falou assim: a partir de hoje, vocês vão assistir só 2 programas de televisão na semana inteira. Escolham. Eles, não, só 2 programas. Vão à biblioteca da sua escola e peguem livros. Eu quero que vocês leiam 2 livros por semana. E vocês precisam me apresentar o resumo desses livros a cada semana. Ele impôs respeito com a sua autoridade. Os 2 reclamaram muito, acharam ela a pior mãe do mundo. Contudo, o que esta mulher, Sonia Carson, fez foi desenvolver um modelo mental de aprendizagem nos seus filhos. Um modelo mental de conseguirem manter a atenção no estudo. Um modelo mental que os proporcionou a possibilidade de, em pouco tempo, se tornarem os melhores alunos da sua classe. E a Ben, a possibilidade de se tornar o melhor aluno da sua classe. De entrar na faculdade que ele queria e de se tornar o neurocirurgião que ele queria. Ben Carson, o neurocirurgião mais famoso do mundo, não teve privilégios que muitos de nós temos, que muitos dos nossos filhos têm. O Gabriel, que está aqui, o Helder me contou a história dele, não teve muitos privilégios que muitos de nossos filhos aqui têm. Estudou em escola pública, lutou muito, mas desenvolveu o quê? Um modelo mental de aprendizagem. Conseguir uma atenção concentrada durante aquele tempo. 1 hora para um aluno pode valer mais do que 5 horas para outro. Precisamos desenvolver esse modelo mental. E de uma forma equilibrada, com temperança. Praticando exercícios físicos, ouvindo boa música e outras coisas mais que a gente vai ouvir nos próximos sábados, onde nós continuaremos estudando mais sobre como potencializar a nossa inteligência. Agora, aqueles que são inteligentes e que desenvolvem todas as habilidades do seu cérebro, eles também desenvolvem a sua espiritualidade. Eu gostaria de chamar a sua atenção a esse fato, lembrando-os de que as pessoas que desenvolvem a sua espiritualidade na prática, elas vivem de 7 a 14 anos a mais do que a maioria das pessoas, porque elas possuem o poder da esperança, que é algo essencial e fundamental para a nossa qualidade de vida, principalmente em momentos de crise. Seja crise na saúde, seja crise emocional, nos seus relacionamentos familiares. Bem, todos nós atravessamos momentos difíceis em nossa vida, né? Mas com Ele, com o nosso Senhor Deus, nós teremos um final feliz. Eu queria te convidar
a refletir sobre isso nos últimos minutos do nosso programa nessa noite. Você poderá ter com Deus sempre um final feliz. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que mesmo que eu desejo ser, se importa com o que eu desejo ser? Como aceitar que minha vida tem valor? Que esse Deus não posso ver, se importa com o que eu desejo ser? Mas se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever, cada palavra tua quero ser. Porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante, meu Deus, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas
ser, ó Deus, meu escritor. Vem ser o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz. Escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Obrigado. Escreve o meu final feliz. Gabriel, pode voltar aqui, por favor? Que o melhor aluno do professor Helder. Sobe aqui mais um minutinho, por favor, Gabriel. Você vai ser um neurocirurgião. Neurologista, um estudante da mente. Queria que você guardasse uma coisa aqui dessa tarde. Deus, Ele está acima de tudo aqui. Nos momentos difíceis na vida de Ben Carson, as fórmulas matemáticas, elas não o ajudaram a sair dos problemas. Mas o Senhor Deus foi aquele que ele precisava e que deu forças a ele para que ele conseguisse superar as dificuldades que apareciam pelo caminho. Gosto muito dessa Bíblia, queria dar para você como presente, tá? E eu quero convidar a todos para nós fazermos uma prece, uma oração nesse momento. Você poderia fechar os seus olhos, pense em Deus. Querido Pai, o Senhor é o Criador. O Senhor foi quem criou todas as coisas aqui nesse mundo. E a ciência é limitada, nós frequentemente estamos revendo as nossas teorias, mas frequentemente nós atestamos aquilo que a sua palavra, que a sua revelação afirmou alguns milênios atrás. E para algumas coisas não temos respostas. É só o nosso relacionamento contigo, só a nossa fé, a nossa espiritualidade. Eu quero pedir que o Senhor abençoe a experiência contigo, a espiritualidade de cada um que está aqui, Pai. Peço que o Senhor abençoe a espiritualidade do Gabriel e de todos aqui. E que o Senhor nos ajude a potencializarmos a nossa inteligência para nós podermos servir mais o nosso próximo. Para a honra e glória do seu nome, o nome do nosso Mestre, Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Sempre que eu vou numa palestra, que eu assisto um curso, eu paro para analisar e penso, o que valeu a pena? O que valeu a pena eu ter me deslocado da minha casa, passado uma hora e meia, assistindo, né, determinado assunto, tem que valer a pena. E eu faço essa pergunta para vocês, o que valeu a pena nessa noite? O que valeu a pena estar aqui e ter todo esse conhecimento? Eu costumo dizer que o nosso cérebro é o escritório do nosso corpo. E daqui saem as maiores e melhores ou piores decisões e escolhas da nossa vida. E eu tirei para mim que eu devo cuidar muito do meu cérebro, da minha mente, mais ainda do que eu já cuido. E pensando nisso, eu decidi que eu estarei aqui semana que vem, e eu convido todos vocês a estarem também. Nós teremos uma coisa assim que eu priorizo na minha vida, que é a alimentação. Nós teremos uma nutricionista aqui e ela vai falar sobre como a gente pode se alimentar
de maneira que a gente possa potencializar o nosso cérebro. Já pensou? Que coisa legal, que coisa fantástica. A gente tem remédios naturais, antídotos naturais nas nossas mãos para que possamos ter uma inteligência da forma como Deus planejou que a gente tivesse. Então, eu convido você para estar aqui novamente conosco, sábado que vem, às 18 horas. Boa noite.